E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e vamos assistir esse vídeo aqui do Rodrigo Mocelin. Foi recomendado aqui pelo Robson Matias. Vamos dar uma olhada aqui. O que se trata, né? Um vídeo longo. Há um padrão de família? E se eu estiver fora do padrão? Idolatria familiar. O pastor Iago Martins, justamente com Ângelo Basso e sua esposa Carol Basso, tem falado sobre idolatria familiar. Eles têm dito que essa família tradicional, pregada por muitos, é fruto de uma ideologia do conservadorismo, mais especificamente do catolicismo. Na prática é isso mesmo, o catolicismo entrando na igreja. Eles falaram sobre o fardo imposto aí pelas famílias ditas tradicionais, a família do comercial de margarina. Muitos filhos, a mulher em casa, fazendo pão e o marido sustentando a casa. Segundo eles, isso aí é um modelo conservador, não necessariamente bíblico, e seria um fardo para as outras famílias. O que eu... É o quê? Ele tá errado. Caralho, esse Iago Martins, puta que pariu, mano. Olha como o vídeo já começou com um punch, né? Olha esse Thiago Martins. É um lacrora esquerdista, filha da puta, né? Mas vamos ver aqui. Eu acho disso, curta, comente, se inscreva e vamos para mais um vídeo. Então vamos lá, primeiro vou mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai discordar, né? Se é calça frouxa ou não. Vamos lá, quer dizer, ele pode concordar, problema dele, mas vamos lá, eu vou fazer meu contraponto aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Quem quiser participar do grupo de apoiadores, é só se tornar membro. Qualquer valor ajuda a gente aí bastante, tá? Vamos lá. Vocês aqui, a fala da Carol Basso. Muitos filhos, linguagem culta, educadora, dona de casa, bem arrumada e com vestimentas modestas. Esse é o padrão atual de mulher conservadora. Mas não é o padrão de Deus. Muitos filhos, eu vejo isso na Bíblia. Cara, é estranho, tipo, tá, você tá, não é isso, não tem que estar arrumada, sei lá, tipo, beleza. Qual seria o padrão de Deus? Porque assim, pessoal, essa questão, vamos lá, qual seria o padrão de Deus segundo a cidadã? Porque assim, tem que ter um padrão. A gente tem que pegar o que está escrito na Bíblia, o que é uma roupa com modéstia. A gente tem que saber o que é uma roupa com modéstia. Né? A gente tem que saber. Então, eu quero ver onde é que esse pessoal vai chegar. Linguagem culta, talvez tenha uma diferença de culta para sábia, mas a mulher sábia edifica a sua casa. Educadora, no final a mulher é chamada para educar, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Não necessariamente física, química, na realidade nem nós no homeschooling dizemos que os pais têm que ensinar todas essas coisas, mas enfim. Dona de casa, Tito não fala sobre isso, a mulher, Paulo não fala em Tito sobre isso. Bem arrumada e com vestimentas modestas, a escritura também não fala sobre isso, que as vestimentas da mulher sejam modestas, mas enfim. Estranho, isso né? aí é o padrão da mulher conservadora. Tá parecendo um negócio, tá ficando estranho isso aí, né? Vamos ver se o Mocelin vai ter uma sacada boa. Não é o padrão de Deus. Depois do Iago Martins. Existe um movimento de homens e mulheres se utilizando da imagem de suas próprias famílias como um exemplo a ser seguido. Deve estar falando do Ítalo Marcilli e tal. Da imagem falsa, né? Porque vocês sabem que eu não acredito naquela família margarina deles, não. Existe sim um padrão, que é o homem liderando e a mulher sendo submissa de forma comportada com os filhos, né, debaixo da sua autoridade. Esse é um padrão, não precisa ser, não tem que ser a família margarina, porque isso não existe, isso é uma farsa, tá? Isso é uma farsa. Mas o padrão tem que existir. Por todos. E o fardo que eles têm colocado sobre os ombros de mulheres que não têm muitos filhos e sobre os homens que não ganham mais de 20 mil por mês é absurdo. A questão aqui do 20 mil por mês eu nunca vi mesmo. Aí eu não sei se aqui é um espantalho, mas enfim, vamos lá. Isso não é cristianismo. Tudo aí é um espantalho. Tem que ganhar 20 mil por mês, concordo, não tem mesmo. Mas isso é uma falsa ideologia que propaga proteção, felicidade e prosperidade como ideal de família perfeita. Proteção, felicidade, prosperidade no sentido de Deus suprir as nossas necessidades. Cara, tá estranho. Esse Iago Martins, ele tá estranho isso aí. O que é que tem de mais nisso? Isso não é uma família. Não tem que ter isso na família, se for o caso. Estão ignorando que existe problema. Claro que existe problema, pô, mas isso aí é o que se busca para ser feliz. Acredito que assim, o ideal bíblico, afinal de contas, é isso que Paulo fala sobre o homem e a mulher. Cristo protege a igreja, cuida da igreja, alimenta a sua igreja. E, na realidade, Paulo começa falando que o homem cuida, protege a sua igreja, a sua esposa, assim como Cristo faz com a igreja. Então, ele continua. Essa ideologia tem tirado os olhos de muitas famílias da cruz de Cristo e colocado no trabalho, na quantidade de filhos, no homeschooling, como se fosse disso que uma família precisa ou precisasse para fazer a vontade de Deus. No dia 3 de maio... Não. Claro, tem o culto, tem o discipulado, tem o dia a dia da vida cristã, mas é o básico você manter a família em ordem, né? Acontece uma aula, enfim, acho que é um curso, né, que eles vão lançar, eles três aí. E esse aqui é um texto, outro, eu vou basear também para fazer esse vídeo aqui, baseado num vídeo dele, que tá lá no Instagram, um vídeo do Iago. Esquerdista safado.
Antes disso, quero falar o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô pensando no Ricardo, na Fernanda, que estão lá na casa deles, pensando, né, qual que é a vontade de Deus, eu tô fora do padrão, tem um Tá padrão. foda, né? Enfim, essa aí seria a minha grande inspiração. Então tem um vídeo lá também, do Iago no Instagram, você pode conferir. Eu só não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muito longo, acho que esse vídeo já vai ficar um pouquinho longo, então não vou colocar aqui, mas você pode conferir lá, ver se eu tô sendo honesto, intelectualmente, ou burro mesmo, talvez, o cara falando nada disso, não. Mas enfim, no vídeo, num desses vídeos que ele postou recentemente no seu Instagram, alguém pergunta pra ele, a família... Eu já vi que ele vai discordar, tá? Eu já vi que ele vai discordar do Iago, porque ele tá meio que sapateando pra chegar no assunto. E, galera, pra quem não sabe quem é o Iago Martins, ele chegou a defender a série lá do The Last of Us. Sim, literalmente. O cara chegou a defender e até viu uma boa sacada o final daquela série lá, né? Que passa os cristãos como pedófilos, né? Em sua maioria, ou que passa pano para os líderes que são. O cara, assim, o cara já é calvinista, irmão. Você já tem um ponto pra você não gostar do cara. Ele já é um maldito de um calvinista. Entendeu? E aí o cara começa agora a flertar com esse progressismo da internet. Porque, querendo ou não, ele já tá quase virando um canal mainstream aí. Mainstream que eu falo, pessoal, é aparecer em podcast dessa turma lacradora, né, progressista, andar com certas pessoas, entendeu? Conservadora é um modelo bíblico? E aí o Iago responde, tem que qualificar isso. Família conservadora não é um modelo bíblico. De início ele fala, olha, assim, muitos filhos, esposa em casa, em tempo integral, não de fato. isso aí até parece muito bonito, tem até alguma coisa de bíblico aí, mas ele acaba dizendo que esse modelo não é necessariamente bíblico, é um modelo conservador. Em outras palavras, é católico. É basicamente isso que eu acredito que eles estão querendo dizer, tanto é que a Carol Basso, em outro vídeo, diz basicamente isso. Olha, isso aí é um movimento católico entrando na igreja protestante. Vamos lá. Esse modelo, então, de família... Primeiro, tem um modelo, né? Esse modelo aí de família, muitos filhos, em que o pai, o marido é o grande provedor. Esse modelo é católico, é conservador? Eu acredito que é um modelo bíblico. Lá em Gênesis, Deus ordenou que o povo, que o homem, que Adão... Essa questão de ter muitos filhos, pessoal, isso aí é só uma linha de interpretação que... Tem gente que vai considerar o que foi dito a Adão, a Noé. Tem gente que não vai considerar. Eu, particularmente, não considero. Necessariamente você não precisa ter filho. Agora, ao meu ver, quem casa quer filho. Porque você vai fazer sexo. É uma consequência. Entendeu? É obrigação? Biblicamente, não. Não é uma obrigação. Mas, no geral, a ideia que se tem de família, pensando do ponto de vista cristão, leva a isso. Entendeu? Multiplicasse e subjugasse a terra. Todo cristão crê na segunda parte dessa hora. Os reformados vão falar ainda em mandato cultural. Eles creem que isso continua sendo aplicado hoje. Que o homem deve exercer influência sobre a cultura. Esse é o mandato cultural. Deve subjugar a terra. Por que essa parte continua e a primeira não? Em Gênesis, Deus amaldiçoa o trabalho do homem e a maternidade da mulher depois que eles pecam, dando assim já dicas das funções de cada um. E você vai ver essa repetição ao longo de toda a escritura. Não vou citar muitas aqui, eu recomendo que você assista a minha série sobre casamento, a minha pregação Guerra Maternidade, que eu vou dar mais e mais argumentos ali sobre isso. Mas enfim, sobre filhos, a ordem em Gênesis, depois é repetida, né? Tenham filhos, multipliquem-se, é repetida após a queda, com Noé. Depois, durante o período de escravidão, lá no Egito, o povo teve muitos filhos. Não era uma época de pobreza. Era uma época em que eles não eram nem donos deles mesmos, eles eram escravos. O salmista diz também que os filhos são herança, quem enche a sua aljava é alguém abençoado. No exílio, Israel foi para o exílio, a situação era horrível, e mesmo assim Jeremias ordenou, multipliquem-se. Depois, no Novo Testamento, a mulher será conservada na missão de mãe, dando à luz filhos, no plural. Não há um exemplo sequer na Bíblia de homens evitando filhos. Na realidade, há um, Onã, e ele foi morto por isso. Mas, pastor, ele não queria cumprir a lei do levirato, ele não queria ter filhos porque o filho dele seria dado ao irmão falecido dele, pastor. Só aumenta o poder do argumento. Não querer suscitar descendência ao irmão é horrível. Imagine não querer suscitar herdeiros para si mesmo. A ideia de um casal não ter filhos, casal saudável, obviamente, não ter filhos, não querer ter filhos, é uma ideia tão, assim, tão... Entendeu? Eu entendo muito bem a argumentação do Mocelin por conta disso, porque assim, na ideia cristã, cara, não existe, só vou me juntar aqui pra gente viver junto e tal. Não, cara, a ideia cristã é de formar família, tá? É de formar. Não é uma obrigação, não existe um mandato, mas você entende que tá implícito lá, em toda a união cristã, você tá implícito que é para gerar família. É para gerar uma prole. É para aumentar o número dos servos de Deus, entendeu? Então, nisso aqui ele tá totalmente coerente até então.
pensada por Deus, que Deus estabeleceu uma lei. Se o homem morresse sem ter filhos, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e o primeiro filho que nascesse seria considerado do falecido. Porque para Deus era uma lástima que um casal saudável não tivesse filhos. Portanto, eu não creio que é catolicismo, é bíblico mesmo. Agora, ainda que tivéssemos pegado essa ideia do catolicismo, aprendido com os católicos, não deveria haver problema para vocês. Não para vocês. Tá errado. É uma ideia católica, mas a ideia da família conservadora... Pessoal, todo mundo sabe os assuntos que eu abordo aqui, mas eu tô analisando o vídeo do Mocelin falando do Iago Martins acerca de Bíblia. Se é um costume católico, tá errado? Não está. Tá errado toda essa punhetação que eles fazem de adoração à mulher, porque mulher é isso, mulher é aquilo, mas os papéis de gêneros deveriam sim ser mantidos. É isso que trouxe a sociedade saudável até aqui, né, início do século. Afinal, quem crê que pode pegar várias coisas de centenas de psicologias, mesmo sendo elas essencialmente anticristãs, por que não poderia pegar algo do catolicismo? Boa, rapaz, ele deu uma tacada no Iago aí agora, porque ele pega muita coisa anticristã e fica tentando ali, ó, fazer punhetação intelectual para botar ali no meio de pregação. Boa. Que apesar de completamente distante de nós, tem mais coisas em comum com os protestantes do que a psicologia. Então não deveria haver problema. Mas vamos lá. A ideia do marido provedor. Da mulher que cuida do lar e das crianças muitas crianças. Muitas crianças. Além de ser bíblico, esse arranjo, principalmente aqui do homem provedor e a mulher mais cuidando do lar, das crianças, quando elas são pequenas, né? É isso que eu estou pensando aqui. Esse arranjo, além de ser bíblico, é um arranjo mais natural. Ao longo da história, nós vemos esse arranjo em outras culturas, das mais variadas. Porque, diferentemente do que dizem aqui o Iago e os Vasos, esse arranjo é o mais fácil para que as famílias se desenvolvam. Mulher cansada é termo de líder de pesquisa no Google nos últimos anos. Por que será? Pode ser que uma das explicações esteja justamente no fato de um abandono dessa família tradicional, conservadora. Porque a mulher levanta 5 horas da manhã, vai para o mercado de trabalho, volta à tarde da noite. As que mais consomem antiansiolíticos, antidepressivos, né? Tem aumentado muito a injeção de droga por parte de mulheres, né? Elas reclamam que estão cansadas e não sei o que lá mais. O que será, né? Ainda tem que cuidar da casa, dos filhos. As inúmeras mulheres que eu aconselho, ao longo aí dos meus 20 anos como pastor, muitas que, alguns tipos de trabalho, elas falavam, poxa, não dá, pelo menos agora, enquanto os meus filhos são pequenos, se torna um fardo, é uma jornada dupla. Então, as mulheres que eu aconselho, ao longo dos meus 20 anos como pastor, essas que abandonaram, pelo menos, ou então, por enquanto, uma carreira, esses trabalhos longe de casa, que readequaram o seu trabalho a um outro tipo de trabalho mais perto, enfim, o que eu noto ao longo desses 20 anos é que elas abandonaram esses tipos de serviço justamente porque consideravam que isso é que era um fardo muito grande. E lá em Isaías capítulo 4, Deus disse que iria punir Israel, que não haveria homem. E o sinônimo dessa maldição seria visto no fato de que as mulheres iriam se sustentar. Então a gente tem a questão bíblica, a gente tem várias passagens bíblicas sobre filhos e sobre o homem como provedor. Tem aquela passagem lá de 7 mulheres para um homem, tá? Uma delas aqui, mas você pode assistir a minha pregação, o homem provedor. A gente vê isso na Bíblia. E além disso, a gente vê ao longo da história, é interessante notar isso ao longo da história, que esse arranjo só muda a partir do feminismo. E a gente já tem dados, pesquisas e estudos mostrando que esse arranjo tradicional ou conservador, como eles chamaram, parece mesmo ser o arranjo melhor para o desenvolvimento da família. Tanto da mulher, tá do homem, provado, cara. filhos. O que é que esse pessoal tá querendo? Questionando isso. Isso está provado cientificamente, antropologicamente, socialmente falando. O que é que esse Iago Martins está querendo, na real? Quer dizer, já tá uma merda do jeito que tá. E ainda o cara quer piorar a situação dentro das igrejas. Filhos. Tem um artigo que foi publicado em 2006 na revista Forbes, Não Case com Mulheres de Carreira. Fala lá esse artigo ele fala de estudos. Nem foi feito por religioso, não. Mostrando as inúmeras dificuldades que esse arranjo normal, que foi oriundo, sem sombra de dúvidas, do feminismo, que esse novo arranjo de família, como que isso tem trazido uma série de problemas. Eu tenho um vídeo aqui também, publiquei, acho que semana passada, sobre isso. Assista. Ok, vamos lá. A segunda coisa para ser falada aqui é a questão do pragmatismo. Lá no vídeo do Iago, perguntaram para ele, será que esta família tradicional é a aplicação para todas as famílias? E aí o Iago respondeu, eu tenho na minha igreja uma mulher que ganha salário mínimo, um marido que ganha salário mínimo. Se eles não trabalharem assim, eles vão morrer de fome. Antes de entrar aqui nessa questão de como que a gente pode ajudar isso, ajudar em relação a esses casos, você nota que... resposta vaga pra caramba. Olha a resposta vaga do cidadão. Quer dizer, uma mulher ganha salário mínimo, ganha salário, se eles não trabalharem, eles morrem de fome. Não é uma resposta. Mesmo nessa situação, você tem um arranjo próximo daquilo que é o ideal. Ele não deu um argumento para justificar o seu modelo, não modelo de família. Ele apenas disse, olha, não deu um argumento bíblico. Foda-se. Não dá, é difícil. Essa é a resposta. Eu sei
Tudo bem, eu sei que ele vai desenvolver isso mais com certeza no curso, nas aulas. Ou não. E esse foi o argumento dele. Não dá. Simplesmente é difícil. Ora, se é difícil, logo estou eximido de cumprir um padrão bíblico, por exemplo, em época de muita pobreza, a gente sabe que as mulheres se prostituem. Então seria certo fazer isso? E aí? Tá, eu não tô aqui tentando... Não, mas tá bom. A argumentação foi boa. A argumentação foi boa. Se não é obrigado, se o cristão não deve viver o padrão bíblico, então existem outros arranjos familiares que possam ser vividos. E eu não posso oprimir as pessoas a viver o padrão bíblico na cabeça do Iago. Então, na hora que apertar o calo e a mulher disser assim, ó, tem um jeito, vou me prostituir. Aí o marido tem que aceitar? Porque esse seria um novo arranjo também? Boa, pegou bem pesado, mas é isso aí mesmo. Esquecer da situação difícil e como que a gente tem que ter sim, misericórdia e graça nas situações difíceis. Mas eu acho que mesmo assim a gente deveria ter o padrão ali, ter o desejo de seguir aquilo que a gente vê que está na Bíblia. E a grande questão é que as mulheres não são proibidas de trabalhar. Elas apenas devem entender que o filho, ele não deve se adequar ao trabalho, mas o trabalho ao seu filho. Se a missão da mulher, a grande missão dela é ser mãe, e a gente está pensando aqui obviamente em quem está casado, se essa é a grande missão dela, essa é a função que deve nortear as suas escolhas e a sua busca. Não o contrário. Deixa eu me dar um exemplo. A minha advogada, ela frequenta a minha igreja, ela queria prestar concurso como advogada e trabalhar concursada. Mas ela queria ter filhos. E aí eu falei, olha, você não acha que concursada isso vai ser complicado? E se você trabalhar na sua casa, abre um escritório lá na sua casa e ainda tem certeza que você vai ganhar muito mais. Muito mais. Você vai estar ali com seus filhos. Então, é disso que a gente está falando. Não é que não pode trabalhar, mas entender que as crianças, elas têm necessidades. Quando elas são pequenas, elas possuem necessidades. E a mulher deveria orar e buscar a Deus, e mesmo em circunstâncias que eu sei que são muito difíceis, de tentar procurar e buscar esse ideal bíblico. Esse ideal bíblico, olha, a mulher é conservada na missão de mãe. E foi o que a minha advogada Camila fez. Ela hoje atende na casa dela, está muito mais rica do que concursada, e está feliz, os seus filhos mais perto dela, ela está atendendo aqui, tem alguém ali. Dê uma olhada na mulher de Provérbios, que é muitas vezes usada como exemplo para justificar, na minha opinião, uma posição feminista. A mulher de Provérbios 31 trabalha... Boa. Mas veja os trabalhos. Ela dá tarefa às suas servas. Onde? Na casa dela, no campo ali. Ela avalia o terreno, ela vai longe buscar o pão, ela costura, enfim. Mas olha que coisa, ela não trabalha de carteira registrada, não. Com carteira registrada de segunda a sexta, longe dos filhos. Eu sei, é um anacronismo, eu sei. Nem havia carteira registrada na época. Mas Deus sabe de todas as coisas e sabia que um dia a Revolução Industrial surgiria e que por conta da tecnologia, muito mais do que pelo feminismo, muitas vagas de trabalho que eram antes vedadas às mulheres, por exemplo, coisa com peso, eram vedadas, agora se tornaram possíveis por conta da tecnologia. Mesmo assim, Deus deu esse modelo aqui em Provérbios 31, sabendo de todas as coisas. Isso aqui é a palavra de Deus, que não muda. Então, mesmo assim, Deus deu esse modelo de trabalho para a mulher. Algo que não a fazia ficar longe de seus filhos por muito tempo. Ela podia muito bem dar ordens aos seus empregados com um pimento bom. Ela podia muito bem pegar a charrete e levar alguns de seus filhos, ou todos eles, para avaliar um terreno. Ela podia muito bem cozinhar, bordar, juntamente com seus filhos ali. E é isso que, de fato, nós víamos antes do feminismo. Você não precisa ir longe, fazer uma grande pesquisa para atestar isso. Pergunte para sua avó. Não era assim que ela fazia? Ela trabalhava muito, principalmente naquela época, que a gente não era... Hoje o mundo está muito mais próspero. Então, trabalhava. Mas não era com os filhos ali na barra da saia? A maioria dos casos era. Em Deuteronômio, Deus ordena que nós devemos ensinar a Bíblia para os nossos filhos, sentados em casa, quando nós nos levantarmos, quando nós nos deitarmos com os nossos filhos e andando pelo caminho. Isso se tornou quase impossível hoje. Os pais, a mamãe principalmente, quase nunca está com os filhos. Quando ela acorda, o filho está dormindo. Quando ela chega, o filho já está cansado e às vezes já está dormindo de novo. O Iago citou um exemplo do salário mínimo. Muitas mulheres... Isso é engraçado, né? Porque muitas mulheres que não ganham salário mínimo, elas usam isso aqui, essa situação realmente difícil, para justificar delas. Que o marido teria condição até de bancar sozinha a casa, mas elas usam esse exemplo. É muito interessante. Cara, pior que eu já vi isso, cara. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, não. O cara tendo condições, a mulher poderia ficar em casa para cuidar dos filhos, o marido queria isso da parte dela, mas ela simplesmente ia pro mercado de trabalho. E isso aí eu já ouvi da boca de uma, tá? Ah, se eu ficar em casa... Ele vai achar que ele manda em mim. Eu ganhando meu dinheiro, não importa, né? Ele não pode botar moral em cima de mim. E a mulher ganhar um salário. O exemplo do salário. Muitas mulheres não notam, mas eu já aconselhei várias assim. Muitas estão pagando para ficar longe dos seus filhos. A mulher ganha 1.400, paga creche, paga van, paga às vezes alguém para ficar ali porque a creche não abrange todo o tempo. E no final, ela descobre que sobra pouco dinheiro. E aí, vamos falar um pouquinho sobre fé. Eu não tenho filhos porque eu não tenho dinheiro. E se for o contrário? Eu não tenho dinheiro porque eu não tenho filhos. Lá em Gênesis, o texto diz assim, Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Significaria aqui que a bênção estaria associada a essa fecundidade? Pode ser. De qualquer forma, um pastor, ele pode olhar para a sua congregação e falar, se você é pobre, não tenha filhos. Mas e se o pastor olhar para a sua congregação e disser, tenha filhos? Eu creio na provisão de Deus. Nós não cremos na teologia da prosperidade, mas eu creio que Deus é provedor. E um dos modos que Deus vai prover,
Nós, igreja, vamos te ajudar. A pobreza não seria melhor tratada com generosidade do que com esterilidade? A querida irmã amiga aqui das redes sociais... Pois é, né? Esse papinho de que pobre não pode ter filho, sendo que quem sustenta o mercado de trabalho é os pobres tendo filhos, né? É uma loucura da cabeça desse pessoal, cara. E uma insensibilidade, né? Porque eles falam isso, não é porque eles estão cuidando do pobre, é por desprezo, é por raiva, é por nojo, ojeriza do pobre, porque eles não gostam de pobre, né? Só o papacu de Kiev. Isso aí, se for pobre branquinha do olho azul, meu amigo. Marcela Brito, ela já tinha um filho e ela adotou 4 de uma vez. Choveram pessoas ajudando. Choveram pessoas. Será que a generosidade não seria um caminho melhor para lidar com a pobreza do que a esterilidade? Voltando a falar sobre o trabalho. Eu acredito que alguns trabalhos não são adequados nem para os homens. Francis Bacon fala sobre isso, olha, tem alguns trabalhos que o cara tem que ser... Rapaz, o próprio Bigodinho da Alemanha falava isso. Tem trabalho, né? Eu vou parafrasear aqui, não vou citar o nome, mas vocês entenderem que é o Bigodinho da Alemanha, né? Tem um discurso dele, discurso em áudio, tá? Não é invenção não, tá? Um discurso dele sobre o porquê ele não permitia que as mulheres participassem de cargos políticos, né? Da política e tudo mais. E aí ele vai falando cara, é sério, ele vai falando da importância da mulher acerca da família, de gerar prole, de criar bons filhos, tá? Todo esse discurso, bonito pra caramba o discurso, tá? E foi um discurso que ele fez para as mulheres no 8 de março, isso mesmo. E aí ele fala, né, que até bons homens ele tem tirado da política porque destrói. Imagine colocar as mulheres lá, entendeu? Então ele dá essa justificativa para não permitir que as mulheres ascendam a carreira política. E aí ele dá uns vários motivos lá de vários trabalhos que as mulheres executavam com excelência. Cara, eu lembrei agora desse texto. Esse texto é muito bom, velho. Mas vamos lá, vai. Solteiro, se ele quiser desempenhar. Porque não dá. Eu concordo, é verdade. Eu, como pastor, não aceito trocentos convites porque eu sou pai. Eu tenho 4 filhos. Também tenho uma igreja local, mas... E os meus filhos? Não adianta. Paulo disse que quem casa cuida de agradar a esposa. Quem não casa poderia se dedicar muito mais à obra de Deus. Não é o meu caso. Eu casei. Então, se até para um homem ele deveria avaliar os tipos de serviço que ele tem, quanto mais a irmã. Mas, pastor, muitas pessoas estão nesses trabalhos aí, às vezes difíceis. Pessoas que às vezes passaram a vida toda se preparando para esse trabalho. Muitas mulheres também. Eu sei disso. Mas primeiro, a gente não vê isso muitas vezes na Bíblia, homens renunciando a algo por conta da vocação de Deus. Eu tive que fazer isso. Abri mão, meu pai muito rico, abri mão de tudo para ganhar. O primeiro salário era R$400. Eu lembro que o aluguel era 200, a gente nunca comer mortadela na casa da minha mãe, era o que a gente fazia para comer fora. Pão com mortadela no café da manhã. Delícia. Mas enfim, ok. A gente tem isso então na Bíblia, a questão do sacrifício. Mas também não seria melhor orar por provisão? Se você acha, puxa, esse meu trabalho, ele atrapalha, eu estou cansado, os meus filhos estão cansados, não seria melhor orar do que simplesmente dizer, esse não é o padrão para todo mundo? Bom, eu dei uma pausa aqui para buscar o discurso lá do cidadão. Vamos ver se a gente lê aqui, tá? Que várias pessoas que ou abandonaram um tipo de serviço, ou se adequaram, várias mulheres assim, ou se adequaram. E eu, conversando com elas, muitas vezes eu falava, gente, a conta não fecha, não era por luxo, não. Muitas vezes não era luxo. Os dois ali trabalhavam fora, não era luxo. As coisas, para eles sobreviverem, eles precisavam disso. E eu sempre falava assim, olha, o que vocês acham? Vocês acham que... Qual que é o melhor? Aí muita gente falava, pastor, na realidade, antes de você falar isso aí, isso já estava dentro do meu coração, mas acho que o feminismo... quando você falou, parece que só... Eu fui um vulcão em erupção. Você, as suas palavras, fez tudo sair para fora. Aí, fez tudo sair. E aí, então, sempre cresça. Ok. Mas vocês têm que pagar as contas e tal. Então, olha, ore a Deus. E eu creio que Ele pode fazer um milagre. E se Ele falar não, você vai continuar aí. E vamos orar para Deus cuidar dos seus filhos. O que a gente puder fazer para ajudar também na criação dos seus filhos, a gente vai fazer. Não seria esse o melhor caminho? Orar, clamar, ajuda da igreja? Não seria melhor isso do que simplesmente dizer idolatria familiar? Agora vamos falar sobre o fardo. Pois é, boa. Os fariseus eram acusados de colocar fardo sobre as pessoas. Isso é o que hoje nós chamamos de legalismo. O legalismo, historicamente, era a crença de que o homem poderia ser salvo pelas obras. Hoje, é mais conhecido como a criação humana de mandamentos. É o homem fazendo leis que Deus nunca fez. E assim o homem se tornando mais santo do que Deus. Isso existe? Com certeza. Com certeza. Mas nesses casos que a gente está falando aqui, nessa questão da família, se a ordem direta sobre ter filhos, e a gente ainda olhando a história, nesses meus vídeos eu falo sobre qual era a posição dos reformadores em relação aos seus filhos, em relação a ter filhos. Assista lá, é bem parecido com isso que eu estou falando aqui. Então, nesse caso, se há uma ordem direta sobre ter filhos, ordem direta sobre o homem ser o provedor, ordem direta de Paulo, as mulheres sejam modestas, as mulheres sejam boas donas de casa, amem o marido. Enfim, parece-me que se
uma pessoa sente que tudo isso é um fardo, apesar dessas ordens diretas, o problema não está no mandamento. O problema está na pessoa. Note os homens de Deus. Eles, de início, sentiam que a vocação que Deus deu a eles era um fardo. Moisés, Gideão, não, eu não consigo. Envia outro, eu não sei falar, eu não dou conta. Todos disseram, não dá para fazer isso. Na realidade, eu creio que todo cristão, quando se depara de fato com os mandamentos de Deus, de início, eles sentem que é um fardo. É impossível que eu faça... E é por isso que Jesus vai falar o quê? Que o meu fardo é leve e o jugo é suave. Certo? Porque existe um peso sim em cumprir a lei de Deus. Existe. Mas, segundo o próprio Cristo, é leve, né? Isso. Você, cristão, você ficou tranquilo quando você ouviu a exigência sobre ser humilde? Sobre amar o próximo? Amar o inimigo? Sobre não ter inveja? Sobre se alegrar com os que se alegram? Você acha que isso é fácil? Você acha que você consegue por si só? Sobre não cobiçar? Sobre não ter intenção impura no coração? Sobre não ser ansioso? Você acha que você consegue cumprir alguma dessas coisas? Se você ficou tranquilo em relação a esses mandamentos, é porque você não entendeu esses mandamentos. Eles são impossíveis para que nós, por nós mesmos, venhamos a cumpri-los. É necessário fé? É necessário graça. Bom, vamos. Eu não sei se eu vou terminar esse vídeo. Assim, eu vou terminar em off, talvez. É um vídeo muito bom. Eu recomendo que vocês assistam. Eu tô gostando do vídeo. Mas deixa eu ver quanto tempo a gente já tem aqui. Sério, porque talvez eu tenha que me ocupar aqui e eu não quero que ninguém me interrompa. Então, eu vou ler aqui o discurso lá do cidadão do bigode, tá? Por que eu vou ler esse discurso? Para vocês prestarem atenção que até um cara como ele, né? Vamos dizer assim, vamos colocar aqui um monstro como ele, era coerente sobre a posição das mulheres e o que era melhor para a própria saúde delas, do que muitos desses caras progressistas, conservadores e por aí vai, tá? Olha, é um discurso em áudio, tá? Eu não vou passar o áudio por motivos óbvios, porque com certeza cai, tá? Então tem o discurso transcrito aqui, que a gente teve esse trabalho de transcrevê-lo. E vamos lá, ó. Tá aqui em cima, tá? Eu não vou. Tá aqui o título aqui, né? Discurso do homem do bigode para as mulheres no Reich. Mano, eu tô falando palavras que não se pode, inomináveis. Em 1936, tá? Ó. Se eu penso comigo, mesmo se as mulheres devem comparecer a um julgamento, então eu tenho que dizer: quando que uma mulher que está perto de mim, ou até mesmo se eu quisesse imaginar minha mãe, ainda viva, teria de se sentar na frente de um assassino em um tribunal e decidir o veredito? Nunca. Nós não queremos isso. Aplausos. Eu também não quero uma policial feminina fardada para andar e correr atrás de malandros ou criminosos. Olha isso, né, cara? Olha pra onde o mundo evoluiu. Aí, tipo, você tem um monte de filme e tal. Como é que seria o mundo se o homem do bigode vencesse a guerra? Tá, tudo bem, são palavras. Mas palavras que foram aplicadas, tá? Esse é um detalhe. Lá foi aplicado. Seria diferente, realmente. Então, são todas as coisas que atualmente nós não queremos. Então, eles vêm naturalmente e dizem de imediato: desculpe-me, mas então você também não vai deixá-las no parlamento? Certamente, mas só porque eu também estou convencido de que o parlamento não aumenta o valor da mulher. Eu tirei o homem do serviço parlamentar também. Aqui ele fechou o Congresso, né? Então ele achava aquilo uma balbúrdia, uma bagunça e tal. Em outros tempos, aplausos, em outros tempos, muitas vezes eu disse: você não acha que se você tiver a mulher presente no Reich, que a mulher iria aperfeiçoar as condutas em seguida? Eu não tenho interesse em aperfeiçoar o Reich ou aperfeiçoar suas condutas, de qualquer modo, porque seja honrado, cavaleiro ou enobrecido, retórico ou não, isso é totalmente o mesmo. Ou seja, aí ele falou: se você inserir as mulheres aqui em cargos de poder, de autoridade dentro do seu governo, você não acha que melhoraria? Ele falou: não tem o que melhorar. Tá ligado? Não tem, já tá ótimo. Eu não tenho que melhorar o que já tá lá, o que já é cavaleiro, o que já é enobrecido, retórico. Não. É a mesma coisa, não precisa. Claro que se você entra aqui e ele coloca: não, as mulheres não melhorariam nada, é porque piorariam, né? A gente assume isso. Ó, acima de tudo, eu também estou convencido, por exemplo, de que o parlamento na época não era nada mais do que um saco de maçãs podres. Agora vocês vão dizer: é por isso que agora você deve colocar pessoas sadias no parlamento. Não, eu prefiro deixar as pessoas sadias de fora, para que não apodreçam também.
Cara, não é a política isso aqui? A política da forma que conhecemos. Você pega uma pessoa com boas intenções, joga lá dentro e apodrece. Era melhor que essa pessoa não entrasse. Por isso que eu vejo, o cara pode estar com 1 milhão de boas intenções, cara. Ele entra na política e ele apodrece. Pois é, o homem do bigode falando isso aqui. É brincadeira? Ó. É melhor deixar morrer algo que já está destinado a morrer. Quando eu olho ao redor do mundo de hoje, a imagem dos jornais que me vem à memória é um regimento da União Soviética de mulheres atiradoras, ou um batalhão de mulheres granadeiras na Espanha. Tudo o que posso dizer para os representantes desse tipo de igualdade feminina, eu não seria um homem se eu tolerasse tal coisa. Eu experimentei a guerra, eu sei como é difícil, eu sei o quanto os nervos de muitos homens foram abalados por esta guerra. Vi muitos retornarem, dezenas deles trêmulos, completamente arruinados e quebrados. A ideia de que uma menina ou uma mulher tem que passar por isso, eu não poderia respeitar os homens alemães então. É difícil, né? É difícil, né? Tu coloca lá o Winston Churchill, o homem do bigode junto, como líderes. É difícil você escolher, né? Muito difícil. O Winston Churchill era chamado carniceiro. Pra você ter uma noção. Ou eles assumem a responsabilidade por isso ou devem renunciar-se. Enquanto temos um gênero masculino saudável e nós, NS, vamos garantir isso. Que não haja granadeiras ou atiradoras sendo treinadas na Alemanha. Isso não é igualdade. Na realidade, são direitos inferiores para as mulheres, porque é mais difícil para as mulheres que para os homens. Para ela é muito mais terrível do que para o homem. Eu poderia dizer muito bem que estou armando crianças para o futuro enviá-las para a guerra. Nossa, isso é muito pesado. Nós não vamos fazer isso. Mas tirando isso, a gente chamou a mulher de criança lá em cima, né? Tá certo. Mas tirando isso, diante dos nossos olhos, há uma imensidão de oportunidades e áreas de trabalho para a mulher. Porque para nós, a mulher tem feito um trabalho mais fiel e companheira, um trabalho... Calma aí. Porque para nós, a mulher tem feito o trabalho mais fiel e companheira do homem em todos os momentos. Aqui ele fala do casamento. Muitas vezes me disseram, você deseja remover as mulheres de todas as profissões? Em geral, eu vou dar-lhes apenas a possibilidade de ser capaz de se casar e ajudá-la a fundar uma própria família e ter filhos, porque ela faria isso. E esta é a minha convicção agora, que beneficiaria a maioria de nosso povo. Com certeza, isso é claro. Eu só tenho a concordar. Eu só tenho a concordar com o cidadão. Alguém em sã consciência discordaria disso? Olha o projeto, olha a ideia, que era que as mulheres se tornassem donas de casa para ajudar o marido em uma sociedade forte. É ruim essa ideia? Olha o que o mundo se tornou com toda essa liberdade. Olha as famílias. E vocês precisam entender isso de mim. Se eu tiver uma advogada na minha frente algum dia, e não importa... lembra, esse final, olha esse final. E vocês precisam entender isso de mim. Se eu tiver uma advogada na minha frente algum dia, e não importa o quanto ela conquistou profissionalmente, ao lado dela uma mãe com 5, 6, 7 filhos em ótima saúde e bem educados por ela, então eu quero dizer, do eterno ponto de vista, do valor eterno do nosso povo, a mulher que é capaz de ter crianças e tem criado ou os criou desse modo, dá ao nosso povo a maior capacidade de viver no futuro, alcançou mais. Ela fez mais. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a mulher que teve filhos e criou, e é até um mandamento bíblico, essa mulher fez muito mais, ela alcançou muito mais pelo povo do que a que se tornou advogada. Não? Ela nos ajuda a evitar a morte de nosso povo. Certo? Então tá aí. Esse texto eu postei dia 21 de janeiro. Não, 18 de janeiro de 2021. Tá, isso aqui eu respondendo a galera. O homem tinha um dom com as palavras. Aí, Luan, aí, o homem tinha um dom. Aqui tá o discurso, tá em vídeo. Ei! Tirei. Só pra carregar. A melhor parte é onde ele relata como os homens voltam da guerra e por que eles não querem as mulheres fazendo isso. E mais uma vez, né? Agradeço aí, poxa, o pessoal é muito fiel, né? O meu público não é um público gigante, mas graças a Deus é um público bem fiel, a galera tá sempre aqui. Eu vou
Eu vou marcar aqui lá pra galera ver. Eles vão ver de primeira mão no vídeo, tá bom? Então é isso aí. Então, pessoal, recomendo que vocês terminem de assistir o vídeo aqui do Pastor Rodrigo Mocelin. Eu não vou finalizar porque vai ficar um vídeo muito longo, vai mais umas meia hora aí se brincar. E aí eu não vou deixar o vídeo tão longo, mas eu recomendo que vocês peguem esse vídeo aqui. Pessoal, quem assistir aí, deixa no link aí esse vídeo, tá? Bota lá nos comentários que eu vou fixar eles aí. Quem escrever lá, eu vou fixar o link do vídeo, tá bom? Pra vocês terminarem de assistir aí, eu recomendo bastante, tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.